Curso Sigma Pi, aula de língua portuguesa, vozes verbais. Vimos na aula anterior as 3 vozes verbais: voz ativa, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo; voz passiva, quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo; e voz reflexiva, quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação expressa pelo verbo. Vamos entender hoje um pouquinho sobre como formar a voz passiva. Vamos lá. Existem 2 maneiras de se formar a voz passiva: o processo analítico e o processo sintético. Vamos então começar hoje, agora, somente com o processo analítico. Então vamos entender a voz passiva analítica. Como eu formo a voz passiva analítica? Vamos lá. A voz passiva analítica, ela constrói-se da seguinte maneira: eu tenho o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Então percebemos que a voz passiva analítica é formada através de uma locução verbal. O verbo ser mais o verbo principal no particípio. Então vamos aprender a formar a voz passiva analítica? Vamos, mas vamos fazer diretamente através de exercícios. Então vamos lá. Passe as frases abaixo para a voz passiva analítica, né? É só analítica agora, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou trabalhar só a voz passiva analítica. Vamos lá então. Os verbos estão na voz ativa, tá bom? Vamos lá. Fertiliza. É o verbo na voz ativa. Agora eu vou formar a locução verbal que indica voz passiva, também chamada de locução passiva, que é o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Vamos lá. Fertiliza. O verbo ser, que é o verbo auxiliar, eu vou botar no mesmo tempo do verbo que estava na voz ativa. Fertiliza está no presente. Então, eu vou botar o verbo ser no presente. É. E vou botar o verbo fertilizar no particípio. Daí eu vou formar a terra é fertilizada pela chuva. Pronto. Formei a primeira frase, tá? Voz ativa, voz passiva. Aqui eu vou deixar em negrito e em itálico, destacando a locução passiva. Essa locução é que forma a voz passiva. O verbo ser mais o verbo principal no particípio. Vamos então à frase 2. Vamos lá. Vamos aqui, né, pegar um espaço para ela. Primeiro passo, achar o verbo que está na voz ativa. Descobriu. Pronto. Agora eu vou formar a locução passiva. Descobriu, o verbo ser, eu vou botar no mesmo tempo do verbo descobriu, né? O verbo auxiliar eu boto no mesmo tempo que estava o verbo principal. Descobriu, foi. Presente. Eu sou, tu és, ele é. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele ou ela, a América, foi. Foi. Vou botar o verbo descobrir no particípio. Logicamente, foi descobrir está errada, porque não existe o particípio regular do verbo descobrir, tá? Usando com o verbo auxiliar ser. Então, eu vou botar
Pronto. A forma abundante do particípio descobrir, do verbo descobrir. Então, agora eu vou falar, ó, a América foi descoberta. Então, eu vou botar aqui, vou tirar aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó. Foi descoberta por Colombo. Vamos lá. Pronto. Vamos a número 3. O aluno ganhará o prêmio. Espera aí, vou botar aqui para cima um pouquinho e vou deixar o espaço aqui para resolver a questão. Vamos lá. Primeiro passo, pessoal, ganhará. O verbo ganhar. Pronto. Tá? Ganhará. Vou botar o verbo ser no mesmo tempo do verbo ganhar, na voz ativa. Ganhará, será. Vou botar o verbo ganhar no particípio. Será ganhado? Não pode, né, pessoal? Será ganho. Eu tenho que botar obrigatoriamente a forma do particípio abundante do verbo ganhar. Será ganho. Pronto, agora é só inverter. O prêmio pelo Agora eu vou sublinhar aqui a locução passiva. A locução que forma a voz passiva analítica. Vou deixar aqui tudo certinho. Pronto. Vamos a número 4. A número 4, o professor aplicou a prova. O primeiro passo é achar o verbo. Ele está na voz ativa. Eu vou botar o verbo ser no mesmo tempo em que está o verbo na voz ativa. O professor aplicou a prova. Aplicou foi. Verbo ser, né? Tá? Eu apliquei. Tu aplicaste, ele aplicou. Eu fui, tu foste, ele foi. Ou melhor, a prova foi. Vou botar o verbo aplicar no particípio. E agora eu vou inverter. A prova foi aplicada pelo professor. Então, foi aplicada, mais uma vez aqui eu vou deixar bem marcada a locução passiva, a locução que forma a voz passiva analítica, ou seja, a voz passiva formada por uma locução. Pessoal, não sei se vocês conseguem perceber, o professor, ele era agente na voz ativa. Quem aplicou? O professor. Ele era agente. Não é, né? Então ele era o sujeito na voz ativa e ele era o agente. Só que agora, pessoal, o sujeito mudou. Quem foi aplicada? A prova. Na voz passiva, o sujeito muda. E o professor que era agente na voz ativa é chamado agora agente da passiva, tá? Ele sempre vem preposicionado pelo, por, tá? Da,
pode aparecer também, mas principalmente pelas preposições, né? Pela fusão da preposição por mais o, que dá pelo professor, tá? São agentes da passiva. Ou seja, o que era agente na ativa, sujeito, como não é mais sujeito agora, resta receber o nome de agente, só que da voz passiva, tá? Isso acontece com todas as frases anteriores. Existem frases que não apresentam agente da passiva. Não é necessariamente obrigatório botar o agente da passiva, tá? A não ser que na voz ativa exista esse elemento, exista o sujeito agente lá, tá bom? Mas eu posso diretamente colocar assim, a prova foi aplicada ontem. Aí, no caso, não terei o agente da passiva. Tá? Agora, se eu botar a prova foi aplicada ontem pelo professor, aí tudo bem. Teria, né, o agente da passiva depois do advérbio de tempo, ontem. Bom, espero que eu não tenha complicado. A minha intenção não é complicar agora no primeiro momento, para que vocês peguem bem a teoria, né, para depois desenvolvê-la através de outros exercícios, das questões de concurso. Mas vamos continuando, dá para a gente fazer mais, né? Não sei se eu faço todas, mas vamos lá, vamos fazendo. Vamos lá, 5. As crianças organizarão uma festinha. Ó, o verbo é aqui, organizarão. Então eu já marquei o verbo. Eu vou botar o verbo ser no mesmo tempo do verbo da voz ativa. Organizarão, serão. Espera aí. Serão. E o verbo organizar, eu vou botar no particípio. É ado ou ido. Pode colocar. Serão organizados. Agora eu vou inverter. Uma festinha. Aqui eu já botei de propósito. Eu terei que efetuar a concordância. Uma festinha será organizada pelas crianças. Voz ativa aqui em cima, voz ativa, e aqui embaixo, voz passiva analítica, tá bom? Olha aqui a locução verbal passiva, verbo ser, mas o verbo principal no particípio. Deixa eu ver aqui, botei, marquei, tá? Está aqui, tá bom? Percebam, mais uma vez, trabalhando o agente da passiva, as crianças eram o sujeito da frase anterior, eram um agente, só que não são mais sujeito, mas continuam um agente, porque foram elas que organizaram. Então, são agente da voz passiva. Então, pelas crianças, agente da passiva. Uma festinha, agente paciente, ou seja, sujeito, tá? Sujeito paciente, será organizada locução passiva e pelas crianças, agente da passiva. Vamos fazer mais uma questão. Vamos lá. Castro Alves compôs belos poemas. Então, ó, já tô craque, marquei aqui o verbo compôs. Compôs, gente, é pretérito perfeito. Por isso que é fundamental estudarmos verbos. Preciso de verbo para inúmeros assuntos da língua portuguesa. Tá? É fundamental, de fundamental importância estudarmos verbos, tá? Vamos lá. Compôs. Eu vou botar o verbo ser no mesmo tempo do verbo compôs. Eu compus, tu compuseste, ele compôs. Agora vamos fazer com o verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Foi. Então vamos botar lá, foi. Pronto.
o particípio do verbo compor, né? Composto. Só posso colocar a forma irregular aqui. Não pode terminar com ado ou ido. Tá? Foi composto. Agora eu vou fazer a inversão. Belos poemas. Vou fazer a concordância. Vou organizar aqui, arrumar a frase aqui. Belos poemas foram compostos por Castro Alves, poeta do romantismo. Voz ativa em cima e voz passiva analítica embaixo. Tá? Vamos lá. Foram compostos. Locução passiva. Ela que forma a voz passiva sintética, está em vermelho. Belos poemas, sujeito paciente, porque os belos poemas, eles foram compostos, compuseram os poemas, eles não compuseram nada, eles é que foram compostos. Então, belos poemas, sujeito paciente, foram compostos, locução passiva, e Castro Alves, que era o sujeito da frase anterior, ele continua agente, só que não é mais sujeito. Ele é agente da voz passiva. Como sempre, vemos aí que são elementos preposicionados, os agentes da passiva. Tá bom? Será que dá para fazer mais uma? Vamos lá. Essa aqui foi boa, ó. Foi bom eu ter feito mais uma aqui, ó. Vou botar uma vírgula aqui, né, pessoal? Para separar bem, ó. No Natal, as crianças invadem as lojas dos shoppings. Cadê o verbo aí da frase? Invadem. Tá no presente esse verbo, pessoal. Tá? Invadem. Vamos lá. Agora eu vou criar a voz passiva, tá? Presente. Eu sou, tu és, ele é. Então é. O verbo ser no presente. É. Invadir, pessoal. Invadir no particípio. Invadido. Já formei o principal, né? Que é a locução passiva. Agora eu vou fazer a concordância. Pessoal, percebam que no Natal é uma circunstância, é um adjunto adverbial de tempo. Então ele é meio que independente da frase. Você pode até deslocá-lo. Pode ir para o final, pode colocar no meio da frase. Então ele na sintaxe da frase ele não entra. Ele fica ali do lado. Tá? Meio que entre parênteses. Por exemplo, as crianças invadem no Natal as lojas dos shoppings. Ou então, as crianças invadem as lojas dos shoppings no Natal. Então, no Natal, esquece por enquanto. Então, vamos pegar aqui, ó. As lojas dos shoppings, eu vou botar aqui, ó. O final eu vou botar aqui, ó. Agora eu vou fazer a concordância, né? Plural, são. E aí, lojas está no masculino, ou melhor, lojas está no feminino plural. São invadidas pelas crianças. E aí, no Natal, vocês coloquem onde acharem melhor. No dia da prova, lógico, coloquem onde estiver, né? Mas aqui você pode botar aqui no Natal. Pronto. Acabou. Tá? Então vamos lá. São invadidas. Locução passiva. As lojas dos shoppings. Sujeito paciente. E pelas crianças, agente da voz passiva.
Bom, sabendo disso, né, eu vou fazer direto agora, tá? Rapidamente as questões 8, 9 e 10. Ó, como é que se faz? Ó, achei o verbo, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. O juiz foi vaiado pela torcida após a marcação da penalidade. Vamos lá. Locução passiva. Tá? Corrigir aqui. O juiz, sujeito paciente, porque ele não vaiou, ele recebeu a vaia. Foi vaiado, locução verbal passiva, pela torcida, agente da passiva. E após a marcação da penalidade, é um outro adjunto adverbial. Ele pode estar no início da frase, ele pode estar no meio, ele não faz parte aí da estrutura da frase, né? Ele faz parte do significado, mas não da estrutura, da combinação de elementos sintáticos da frase aí. Beleza. Vamos aqui ao professor Carlos. Fera na matemática, né? Carlos fez todos os exercícios. O que eu vou fazer? Todos os exercícios foram feitos por Carlos. Tá? Olha aqui, ó, o verbo fez, o verbo fazer, né? É pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizeste, ele, o Carlos, fez. Eu fui, tu foste, eles, os exercícios foram fazidos? Não pode. Foram feitos. Então aqui, pessoal, ó, locução passiva, né? Todos os exercícios, né, são sujeito, só que sujeito paciente, sujeito que sofre a ação. E Carlos, que era o sujeito lá anteriormente na voz ativa, ele continua agente, só que agora agente da voz passiva. Pronto, tá? E vamos à última questão. A Marinha divulgou todos os resultados do concurso. Todos os resultados do concurso... Epa, peraí que deu zebra aqui, vamos lá. Agora vai. Todos os resultados do concurso foram divulgados pela Marinha. Pronto. Agora vamos marcar aqui, ó. O principal, pessoal, é isso aqui que forma a voz passiva analítica. É isso que torna o sujeito que era agente em sujeito paciente. Tá? Isso que transforma uma estrutura de voz verbal ativa numa estrutura de voz verbal passiva. Todos os resultados do concurso, eles são sujeito, mais sujeito paciente, porque eles não divulgaram. Alguém os divulgou. Tá? E a Marinha, que divulgava na voz ativa, ela era agente, só que ela continua agente, só que agora agente de uma voz passiva. Então, pessoal, vimos aí, tá? Como transformar a voz ativa em voz passiva. A voz passiva analítica, porque a próxima aula aprenderemos a transformar e a entender um pouquinho melhor a voz passiva sintética, tá? Então, pessoal, até lá!